Eu comecei em TI com 17 anos, sem faculdade, e isso mudou a minha vida. Mas isso não significa que o curso técnico seja para todo mundo. Talvez você esteja se perguntando por onde começar, se faz uma faculdade, se faz um curso técnico, e eu também já me perguntei isso. Eu tive a oportunidade de escolher um curso técnico quando eu tinha 15 anos, mas eu não sabia ideia como isso ia me ajudar. Eu entrei completamente perdida. Mas alguns dos meus resultados foi que eu consegui entrar rápido no mercado de trabalho. Para você acreditar, hoje em dia eu recebo o mesmo que os meus pais, que estão se matando de trabalhar há 10 anos nas suas áreas e com formação. Para mim fez muito sentido, mas será que isso faz sentido para você? Então, se você está cogitando um curso técnico, tá aí o que você deve avaliar. No meu momento atual, eu consigo fazer uma faculdade em TI? As pessoas sempre têm essa dúvida de qual dos dois fazer. E eu vou te ser bem direta. Só faz sentido você entrar no curso técnico se nesse momento você não consegue fazer uma faculdade. Então, é realmente essa palavra-chave, se você não consegue. Ah, Ju, mas eu não quero fazer uma faculdade. Então eu te pergunto, vale a pena você passar 2, 3 anos fazendo um curso técnico, sendo que você terminaria uma faculdade no mesmo período? E aí você já iria direto para graduação? Eu acho que não faz muito sentido se você tiver a condição de ir para a faculdade direto. Mas, no meu caso, por exemplo, quando eu fiz o curso técnico, eu tinha 15 anos de idade. Eu ainda estava começando o ensino médio. E um dos pré-requisitos para você entrar numa faculdade é você ter pelo menos um ensino médio completo, que não era o meu caso. Além disso, eu ainda não tinha iniciado ali a vida de vestibular. Não tinha como eu entrar de forma gratuita e eu nem trabalhava para pagar uma faculdade. Não recebia mesada dos meus pais, nem nada desse tipo. Então, para mim, não dava. Você faz parte do grupo de pessoas que não consegue fazer faculdade nesse momento, curso técnico faz sentido para você. Mas aí vem a pergunta de ouro: o que fazer depois? Então, entrei no curso, vou me matricular. Tô no curso. Você não vai esperar que as coisas aconteçam, sentar lá e esperar que as coisas caiam do céu e de repente vem uma vaga. Vou até colocar na edição a musiquinha dos anjos. Oh! E de repente uma vaga cai do céu no seu colo. Te adianto que isso não vai acontecer, tá? Então aí eu vou te dar dicas do que você vai fazer para esse curso realmente valer a pena. Então, primeiro curso não é só presença. Você tem que tentar aproveitar o máximo do seu curso. Porque eu vou frisar isso? Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. A maioria das pessoas que estão ali procurando uma primeira vaga, que querem o máximo possível entrar no mercado de trabalho, tem uma vida corrida, né? Se esse for o seu caso, é muito mais difícil de reter ali o que você está aprendendo no curso. Às vezes você tem jornada dupla, chega cansado para fazer o curso, ou então, no meu caso, eu não trabalhava quando eu fazia o curso técnico, mas eu fazia junto com o ensino médio. Então, além da grade do técnico, eu também tinha grade do ensino médio. Na hora de conciliar tudo, não podia deixar nenhum prato cair. Então, você também não pode deixar nenhum prato cair. Você não precisa ser o habitolado, o que não tira menor que 10, tá? Não tô falando isso, nem é saudável que você seja desse jeito. Então, você tem que entender o seu curso, você tem que pelo menos saber falar sobre o que é o seu curso, sobre o que você vem aprendendo, porque isso vai te ajudar na próxima dica que é consequente dessa. Saber explicar vale muito mais a pena do que decorar. Então lembra que eu te falei, não adianta você estar no curso decorar protocolos, decorar termos e nada fazer sentido dentro da sua cabeça. Então é por isso que você tem que reter, entender e saber explicar. Tem um estudo que fala que quando você consegue explicar um conceito, você aprende muito melhor do que só vendo outra pessoa explicar. É uma dica que se encaixa muito bem para mim. Você pode testar isso para sua vida também, mas é primordial para você conseguir participar de processo seletivo, porque se você não tem experiência prática no mercado de trabalho, com curso técnico você vai conseguir pelo menos a teórica. Se for numa instituição boa, você tem ali laboratórios práticos, você vai ter projetos práticos, mas você não vai sair dali sem o conhecimento teórico. Então você tem que saber pelo menos explicar o teórico para conseguir começar a competir em vagas no mercado de trabalho. E daí vem a próxima dica, que é sobre as vagas no mercado de trabalho. E a terceira dica é: para sua primeira vaga, empresas de serviço em TI são portas de entrada no mercado. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas que estão estudando na área de TI
que estão fazendo curso técnico, que estão fazendo faculdade, sempre focam nas primeiras vagas em empresas grandes, empresas de fintechs conhecidas no mercado, bancos digitais, bancos tradicionais, as grandes players de tecnologia no mercado, Google, Netflix. Enfim, qual que é o problema? Na maioria dessas empresas, elas exigem experiência no mercado. E até nas vagas de estágio, a maioria das vagas, elas exigem que você esteja cursando a graduação, a faculdade. E não é o seu caso, se você está no curso técnico. E aí é que tá as grandes empresas de serviço em TI. O que elas fazem? Se as grandes fintechs, se as grandes players de mercado precisam de algum serviço em específico, a maioria delas contratam outras empresas. Então, por exemplo, se o Banco Bradesco ele precisa monitorar toda a parte transacional ou toda a parte de infraestrutura do seu ambiente, ela vai contratar uma empresa que cuide de toda essa parte do monitoramento. O que acontece? Ela vai contratar uma outra empresa, que é a empresa de serviço em TI. Então, essa empresa de serviço em TI, ela vai prestar o suporte em monitoria para o Bradesco. Foi um exemplo que eu dei. O que acontece? Lembra que eu falei que a maioria das pessoas procura vaga nas grandes? É que tá, essas empresas elas precisam de pessoas e por causa disso, para elas conseguirem mais pessoas e treinar pessoas, a maioria delas tem essa função de treinar pessoas novas do mercado, elas pegam pessoas sem experiência no mercado, pessoas que estão cursando o curso técnico, pessoas que estão na faculdade ainda. Então, é muito comum você conseguir a sua primeira vaga de porta de entrada para você conseguir ali a sua primeira experiência nessas empresas. Eu vou dar o exemplo de uma amiga minha. Nós trabalhamos juntas em uma empresa de porta de entrada, uma empresa de serviços de TI, Proactive Technology, o nome dela. E essa minha amiga, ela estava procurando um estágio e na época não tinham vaga de estágio, mas gostaram muito da forma que ela conduziu ali o processo seletivo. Então, colocaram ela numa vaga de analista. Ela se desenvolveu muito nessa empresa. E daí, a segunda oportunidade dela, ela foi para um salário de 8 mil reais, depois de 2 anos, mais ou menos, nessa empresa de porta de entrada que eu te falei. Ela começou no mínimo com 2.500. Eu não sei ao certo, porque, enfim, mas eu sei que esse com certeza foi o mínimo. Então, ela começou no mínimo com 2.500 na época da pandemia, então completamente home office. Ela se desenvolveu de 1 ano e meio a 2 anos no máximo, ganhando ali 4, 5 mil reais. E aí ela pulou para um cargo mais alto, ganhando os seus 8 mil reais. Então vocês percebem, é a porta de entrada, você provavelmente não vai entrar ficando rica. Mas você vai se desenvolver, as coisas vão acontecendo e você vai encontrar o que você gosta. Então aqui nesse vídeo eu te contei como se beneficiar de um curso técnico de TI e ainda te dei dicas de ouro do que fazer para se desenvolver e conseguir ali entrar no processo seletivo, entrar dentro do mercado. Nesse outro vídeo aqui eu conto sobre o primeiro curso que eu fiz que me fez me interessar pela área da tecnologia. E nesse outro eu conto as realidades que ninguém mais conta sobre o que é trabalhar com TI, porque aqui eu gosto de contar a realidade, aqui eu gosto de falar de transparência do que é trabalhar nessa área, do que é se desenvolver na área de TI de acordo com a minha jornada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer continuar me acompanhando, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo aqui para ajudar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.